Olá, boa tarde para você. A TV Assembleia transmite agora a audiência pública da Comissão de Finanças. O diretor-presidente do Bandes, Marcelo Barbosa, vem ao plenário para demonstração do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Finanças da 20ª legislatura, sessão essa de forma híbrida. Eu agradeço a presença até o presente momento, os deputados já estão a caminho, mas já estão aqui conosco o deputado Mazinho dos Anjos e o deputado João Cosa, vice-presidente desta comissão. E o objetivo hoje, eu vou deixar a aprovação da ata da reunião anterior para assim que os demais deputados chegarem, deputado João, para que nós tenhamos o quórum necessário, mas o nosso objetivo hoje é abrir a sessão para, conforme prevê a LRF, que o Bandes possa fazer a esta Casa de Leis, a Comissão de Finanças, a sua prestação de contas. Já se encontra presente o presidente do banco, Dr. Marcelo Santiva, a quem eu agradeço a presença, o Sávio, também caçador, diretor administrativo. Obrigado, Sávio, pela sua presença. Mas se encontra aqui hoje também, deputados, uma parte aqui dos nossos auditores fiscais, né, da Receita da Fazenda, a quem eu agradeço muito a presença. E o Estado anunciou recentemente um número recorde de arrecadação. Isso se deve muito ao trabalho realizado pelos auditores da Fazenda. Então, em primeiro lugar, parabenizar e homenagear todos os auditores fiscais que trabalham de maneira abnegada para que o Estado mantenha um nível alto de arrecadação. E quebrando o protocolo da audiência de hoje, deputado Mazinho, até por sugestão de Vossa Excelência, eu queria, com a autorização de vocês, convidar o presidente do Síndico Fiscal, Geraldo Pinheiro, para que viesse aqui ao púlpito para falar um pouco sobre os números e essa arrecadação e o trabalho dos auditores fiscais. Então, convido aqui o doutor Geraldo para falar conosco aqui. Vou falar. Nós vamos abrir, Geraldo, para que você possa falar por até 10 minutos. E eu quero já propor, deputado Mazinho, deputado João, como hoje não vai ter muito tempo para você falar, em função da necessidade que nós temos de abrir o tempo para a prestação de contas do Bandes, que nós vamos deliberar aqui, quando os demais deputados chegarem, a realização de uma audiência pública sobre a arrecadação do Estado. E aí, obviamente, vocês aqui, os auditores, serão os protagonistas desse momento e vão poder apresentar todo o trabalho e toda a metodologia que está sendo utilizada por vocês para que o Estado tenha números tão significativos em termos de arrecadação. Então, doutor Geraldo, por 10 minutos com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Inicio meus cumprimentos ao presidente dessa renomada comissão, Thiago Hoffmann. Meus cumprimentos ao deputado Mazinho dos Anjos e ao deputado João Cosa pela oportunidade de estar aqui falando sobre o trabalho dos auditores fiscais. Esse momento que nos trouxe aqui é em razão de uma situação de recorde de arrecadação na competência abril de 2023, e nós estávamos muito preocupados com a performance da arrecadação ao longo desse exercício, em razão de algumas modificações legislativas feitas em meados do ano passado, através da Lei 194/2022, que reduziu substancialmente as alíquotas em setores principais, bases de arrecadação do Estado, qual seja energia elétrica, comunicações e combustíveis. E, portanto, esse ano era um ano de uma certa angústia nossa em relação a isso, mas o trabalho que os auditores fiscais estiveram realizando desde o início do ano foi justamente para a gente poder superar essas dificuldades. E tivemos êxito, estamos tendo o cumprimento tanto dos valores previstos na LOA,
a gente sempre trabalha com a meta um pouco acima. E esse mês de abril realmente surpreendeu. Pela primeira vez, o Estado teve uma arrecadação histórica de 2 bilhões de reais, sendo que o nosso principal tributo, o ICMS, foi 1 bilhão 571 bilhões. Nesse diapasão também, o crescimento da arrecadação foi acompanhada pelos tributos do ITCMD, que teve um crescimento de 54 milhões no período acumulado de janeiro a abril, e também o IPVA, graças aos processos de descontos no pagamento desse tributo, descontos de até 15% para pagamento, houve uma certa adesão em massa, né? E a gente teve também êxito com relação a esse tributo. Bom, o que acho que é importante a gente colocar é que, para poder compensar as perdas de alguns setores, como já citados, por conta de redução de alíquotas, né, fora da autonomia estadual, os auditores realizaram grandes trabalhos no setor de indústria e, através de diligências realizadas no setor industrial, nós recuperamos no mês de abril 24 milhões, apenas convencendo o contribuinte que havia uma desconformidade. O contribuinte assim acatou as orientações e, a partir de então, não apenas recolheu os débitos anteriores, como daqui para frente muda o comportamento, garantindo uma receita extra para o Estado com base nesse trabalho. Outra circunstância importante que nós realizamos foi em relação a trabalhar algumas variáveis que compõem a tarifa de energia elétrica, que é a TUSD, tarifa de uso de sistema de distribuição, e a tarifa de uso dos sistemas de transmissão. Essas variáveis haviam sido excluídas da base de cálculo do CMS, e o trabalho dos auditores, graças a algumas medidas judiciais também capitaneadas pelo secretário da Fazenda, o Marcelo Altuer, conseguimos fazer uma reversão e o setor de energia elétrica recuperou algo da ordem de 50 milhões de reais. Bom, além desses procedimentos também, há que se ressaltar também o ingresso de uma mão de obra nova dos auditores fiscais através de um concurso público em que tomaram posse em abril de 2022, e essa mão de obra tem auxiliado muito os trabalhos da Secretaria da Fazenda, complementando os quadros. E aí eu aproveito a oportunidade a essa Assembleia, que nós estamos com um cadastro de reserva e já está sendo feito algumas injunções pelo secretário para que nomeie mais auditores, para que a gente possa ainda dar mais resultados ao Estado do Espírito Santo. Coisa interessante também, e aí especificamente no caso do mês de maio, é que essa arrecadação aí tinha uma previsão na LOA de 1,36 para o mês de maio, e as nossas previsões técnicas são sempre um pouco acima, no sentido de que a gente cumpra a meta da LOA. E, como já dito, esse mês de maio surpreendeu aí positivamente. Então, secretário e deputados, a gente tem uma grande satisfação de estar falando aí sobre essa questão do trabalho realizado na Secretaria da Fazenda pela Receita Estadual e dizer que continuaremos firmes nesse propósito a fim de que a gente possa cumprir as previsões orçamentárias e, se possível, ter excesso de arrecadação para que sejam feitas políticas públicas, investimentos em saúde, segurança pública, educação, que é o nosso trabalho. Agradeço pela oportunidade, agradeço pelos auditores que estão aqui presentes, grande parte deles recém-ingressos no quadro do Estado do Espírito Santo e que tem dado resultados muito importantes para a sociedade capixaba. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. E eu quero passar a palavra aqui para, se algum deputado quiser tecer algum comentário, ficar à vontade. Deputado Mazinho dos Anjos. Gostaria, presidente. Presidente, primeiro cumprimentar a mesa, né? Em seu nome, deputado Thiago Hoffmann, deputado João Costa, deputado Calegari. Cumprimentar Geraldo Pinheiro, presidente dos Fiscais, e também o Thiago, que está aqui, Thiago e Luciano. Em nome dos dois, eu cumprimento todos os auditores fiscais da Receita Estadual que aqui estão. E não poderia deixar de parabenizar
por esse marco histórico, né, esse incremento na arrecadação de mais quase 11%, 10,9%. E é importante lembrar que nós aprovamos aqui o refis ao mês passado ou o mês retrasado, e provavelmente essa incrementação que vai vir do refis não está nesse recorde de abril, né? Então, esse recorde foi batido sem a participação do que pode vir com o refis. Então isso é mais importante ainda deixar registrado, deputado Tiago, porque foi realmente um trabalho em conjunto de toda essa equipe, são auditores fiscais que vêm desempenhando as suas funções com muita maestria no Estado do Espírito Santo, né, mantendo a arrecadação. Deputado Tiago é economista, eu sou advogado, mas as projeções que a gente lia pelos economistas em 2022 eram de recessão mundial, né, principalmente Estados Unidos e União Europeia, e o Espírito Santo vem sobrevivendo e mostrando, né, que em 2023 está mantendo um crescimento da arrecadação. Isso demonstra o quê? Que as empresas também estão investindo, estão gerando imposto, estão gerando emprego e renda no nosso estado. Então o estado do Espírito Santo é um estado que vem prosperando apesar de todas as dificuldades. Isso é fruto de um trabalho em conjunto, né, da Receita da Fazenda, de todos os servidores públicos do estado do Espírito Santo e também do empresariado, dos empreendedores, né. Esses dias eu estava com o vice-governador Ricardo, que é nosso secretário de desenvolvimento, e ele conversando com o subsecretário da Fazenda, né, discutindo a importância do setor de café aqui para o estado do Espírito Santo. Então a gente só tem aqui a agradecer o trabalho de vocês e sempre vocês podem contar tanto com o deputado Mazinho, que eu acho que toda a Comissão de Finanças que aqui também estão presentes, e já ratifico aqui a sugestão do presidente de fazer essa audiência pública para a gente aprofundar essa informação para toda a sociedade capixaba, né, mostrando isso na TV Assembleia, para que isso possa se expandir e mostrar que o investimento que vem sendo feito no governo do estado em obra, infraestrutura, né, é fruto de um trabalho bem feito aí pela Fazenda Estadual. Então a gente só tem a agradecer. Obrigado, parabéns a todos vocês, que Deus possa os abençoar e uma boa semana, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. O deputado Mazinho me ligou mais cedo para a gente fazer essa abertura aqui. Então, mérito de Vossa Excelência, a gente está podendo ouvir nosso presidente aqui hoje falar. O deputado João quer tecer algum comentário? 30 segundos. Boa tarde. Como deputado Geraldo, seu nome é o sindicato. O sindicato está sempre à frente das lutas. Através do CALU eu conheci mais o sindicato. Cumprimentar os editores aqui presentes. É muito bom essa notícia que você traz para nós. Eu acompanho desde lá de trás, do tempo de Gilbertinho, do tempo de Leonardo, aquela galera mais do seu tempo. E o sindicato está sempre assim, batalhando, e acho muito legal isso. Vocês trazem notícia boa para nós, não vou repetir, mas o Mazinho falou, expectativa positiva. Então nós temos o recurso público, quando entra o imposto, ele entra como qualidade de vida, vai para a saúde, vai para a educação, vai para a assistência, portanto todo mundo melhora. Então é muito importante a sua notícia, cumprimentar os doutores, fazer em nome do Martinelli, né, para não deixar de cumprimentá-lo também, mas todos vocês, eu sei que a galera nova bomba. Quando eu fiz concurso na prefeitura, coloquei uma turma nova lá, minha arrecadação melhorou pra caramba, tá? Então eles entram com muita vontade de trabalhar. Parabéns, tá bom? Um abraço. Obrigado. Bom, nossos agradecimentos então, e a gente fica à disposição. Só um minutinho, Geraldo, com licença, ver se o deputado Calegari quer fazer algum comentário também. Não, então, se você quiser se despedir. Ok, nossos agradecimentos pela oportunidade. O Síndico Fiscal se coloca à disposição dessa Casa de Leis para qualquer informação complementar, no sentido de contribuir para nosso cada vez mais ingresso na arrecadação. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos os auditores. Se vocês quiserem continuar aqui conosco, vocês estão convidados. O presidente do Bandes vai fazer sua prestação de contas agora à comissão. Eu quero, em nome da Comissão de Finanças, agradecer o trabalho dos auditores fiscais e corroborar, confirmar o que eu falei no início, que nós vamos fazer muito em breve uma audiência pública na Comissão de Finanças para debater o tema da arrecadação, que aí o Geraldo e os demais auditores terão, o próprio secretário será convidado, obviamente, terão mais tempo para colocar com mais tranquilidade aqui os detalhes da metodologia de trabalho, o que vem sendo feito pela Receita Estadual. Muito obrigado. Eu, portanto, quero convidar nesse momento o senhor diretor-presidente do Bandes, Marcelo Barbosa Santive, para que ele possa demonstrar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas. E mais cedo eu falei equivocadamente sobre a LRF. Na verdade, a prestação de contas do presidente do Bandes atende ao
a Lei 11.354 de 2021, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê que até o mês de abril o Bandes demonstrará e avaliará o cumprimento das metas estabelecidas. No entanto, por deliberação desta comissão, por um volume grande de processo, nós adiamos para a primeira sessão do mês de maio. Doutor Marcelo Santivi, se quiser falar daqui, ok. Se quiser falar do púlpito também, ok, fica à vontade. Posso falar daqui? Coronel Wellington, mais um deputado chegando aqui. Obrigado, coronel, pela sua presença. Eu quero também registrar a presença aqui do meu amigo Paulo Bruschi, economista também. Obrigado, Paulo, você que faz um assessoramento lá ao Bandes, assessor direto do governador Renato Casagrande também. Muito obrigado pela sua presença. Quero cumprimentar minha amiga Bárbara, está lá no fundo, assessora de comunicação do banco, servidora efetiva também do banco. Obrigado, Bárbara. Doutor Marcelo, nós vamos então, nesse primeiro momento, abrir por 20 minutos para a sua prestação de contas. O senhor está com a palavra e depois nós passaremos para as considerações dos deputados. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o deputado Thiago Hoffmann, presidente da comissão. Aqui. Bom, cumprimentar aqui o deputado Thiago Hoffmann, presidente da Comissão de Finanças. Em nome dele, eu cumprimentar todos aqueles presentes da mesa. A gente vai fazer aqui a nossa prestação de contas, que é um atributo legal e é importante que a sociedade conheça o trabalho do Bandes, ter essa transparência, a transparência dos dados, das atividades econômicas que o Bandes apoia, é sempre importante. Então, eu não... pode começar? Ótimo, obrigado. Nessa prestação de contas, pode passar, por favor. Só para chamar a atenção aqui um pouco, a atividade, todos vocês sabem que estamos presentes aqui os auditores fiscais, a atividade econômica do Sistema Financeiro Nacional, ela é altamente regulada, e a resolução do CMD, ela dá atribuição, ela define quais são os objetivos de um bom desenvolvimento. E, na verdade, claramente, ele é como se fosse um braço de política pública de apoio às atividades privadas, principalmente do Estado. E é muito bom que um Estado como o Espírito Santo tenha um bom desenvolvimento organizado que possa contribuir para o crescimento econômico do Estado. Pode passar, por favor. Aqui, só para uma observação, o banco, ele é um banco, claramente, o acionista majoritário é o Estado, mas ele também possui acionistas minoritários, que inclusive com participação no seu conselho de administração. Isso é importante colocar. Pode passar, por favor. E aqui eu vou falar um pouco da estratégia do banco, como é que o banco vem se comportando nos últimos anos. A prestação de contas se refere ao ano 2022, mas é uma estratégia geral. Aqui a gente é sempre importante, uma organização como a nossa, ela tem a sua missão, os seus valores, os seus princípios. Então, aqui a gente quer ser, o banco é um protagonista do desenvolvimento econômico sustentável do Estado, ele tem essa atribuição. A gente faz todo ano, é importante comentar, que o corpo de funcionários, os gerentes, os diretores, fazem o seu planejamento estratégico, e ele leva em conta esse protagonismo ao longo das suas atividades anuais. Pode passar, por favor. Aqui, só para deixar claro, a gente tem, são 3 atividades. É lógico que a atividade principal é o apoio financeiro às atividades produtivas do Estado, mas a gente também tem um apoio, o banco hoje em dia começou a se especializar em ajudar os municípios a estruturar concessões e PPPs, que é uma atividade importante dos municípios. Os municípios muitas vezes não têm toda essa estrutura para se capacitar com relação a isso, e a gente faz isso com muita ênfase, com muita dedicação. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Enfim, acho que essas são para vocês terem uma noção do panorama principal das atividades econômicas do Estado, do banco. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho das principais entregas do banco para a sociedade. O banco, na verdade, quando eu consigo mostrar a injeção de recursos. Ele injetou recursos na economia por mais de 1 bilhão e 100 milhões na economia capixaba.
Isso impacta que você tem empregos que são, na verdade, mantidos por essa atividade econômica que é sustentada e apoiada pelo banco. Portanto, mais de 10 mil empregos são mantidos com isso. Aqui, no segundo bloco, eu menciono em que a gente tem esse apoio aos municípios do Estado na estruturação de projetos, concessões e PPPs. São 22 acordos de cooperação técnica feitos hoje até o momento. Isso permite, na verdade, uma eficiência maior das cidades lá na frente. A gente também, o BANDES, faz parte do comitê de avaliação do INVEST e, portanto, ele faz a primeira análise que é aprovada pelo governo do Estado. Então, isso também ensejou 2,3 bilhões de investimento. E, além disso, o banco tem uma atividade como estratégia de participação em fundos de investimento em participações, que montam, junto com o Fundo Soberano, quase 290 milhões de recursos que podem vir a ser apoiar as empresas privadas do Estado, aquelas que investam aqui no Estado, aquelas que, na verdade, façam sentido para o desenvolvimento econômico do Estado. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar um pouquinho, do crédito emergencial. O banco claramente teve uma excelente participação, uma participação providencial no período de pandemia, através do Fundo de Proteção ao Emprego. O banco apoiou quase 132 empresas, com 43 milhões de recursos financiados. O banco também apoiou a retomada da saída da crise a mais empresas, então o banco também fez uma injeção de recursos que montam 36,4 milhões. E, além disso, entendendo a situação econômica, muito devido à crise sanitária, o banco também fez aqui uma renegociação dos contratos vigentes para que a pessoa possa se acomodar e fazer uma repactuação da sua dívida com o banco. Então, o banco também faz esse apoio e fez isso muito bem realizado durante a pandemia que finalmente se encerrou. Passando aqui, o banco também teve o crédito emergencial, tem um financiamento responsável. A gente faz também, nós somos gestores do programa Reflorestar, que é um programa importante, inovador, referência no Estado. Então, o BANDES, junto com a SEAMA, apoia o reflorestamento de quase a totalidade dos municípios capixabas. São 69 municípios apoiados pelo Reflorestar. A gente também faz uma gestão do Fundo Renova, tanto aqui na parte de microcrédito quanto na parte de saneamento básico. Aqui se destaca uma central de tratamento de resíduos que foi feita em Colatina, então o banco também ajudou na estruturação, nesse apoio financeiro. Pode passar, por favor. Aqui também a gente faz, além disso, todas as atividades, nós temos apoios aos municípios. Acho que pode passar mais uma, por favor. Ok, obrigado. Tivemos apoios a municípios capixabas, todos aqueles municípios que têm como objetivo melhorar a sua Secretaria de Finanças, modernizar a gestão pública das finanças, da sua arrecadação. O BANDES tem um apoio específico em relação a isso. Fizemos também, a gente tem hoje em dia, é o banco que melhor performa com relação a recursos vindos da FINEP para inovação. Então, a gente acabou de recentemente fazer uma ampliação desse limite com a FINEP no novo acordo de cooperação técnica, recebendo esses recursos. Então, o banco apoiou também recursos destinados à inovação, que são sempre muito importantes para o desenvolvimento do Estado. O banco também tem uma linha específica voltada para a parte de energia solar. E, por fim, a gente também tem uma parte voltada para o turismo, uma atividade tão essencial no Estado que tem um potencial muito grande para aproveitar essa área, esse recurso. Além disso, a gente tem, só para chamar, olhando um pouco a carteira, o banco hoje em dia ele financia já 37% dos seus recursos são destinados a empreendedoras femininas, Então a gente tem também uma atuação forte com relação a essa desigualdade de gênero, e aqui o banco atua perfeitamente bem. E também, como é a função de todo um banco de desenvolvimento, a gente faz uma atuação forte. 41% dos nossos recursos são destinados a micro e pequenas empresas. Pode passar, por favor. Aqui só para falar um pouquinho dos números em geral. Já falei um pouco, A gente tem uma carteira hoje em dia de mais de 10.500
contratos, clientes ativos. Isso performance junto com carteiras que estão chamando de carteira do Band, mais os fundos geridos, 670 milhões de recursos. Tivemos em 2022 122 milhões de recursos liberados. Isso equivale a 330 investimentos feitos. Então, acho que isso aqui um pouco dá a importância que o Band tem na economia capixaba. Bom, aqui outros detalhes, mas assim, podemos passar, por favor, senão me alongo muito. Aqui eu queria trazer um resultado do banco com relação a 2022. O banco teve o seu maior lucro da história em 2022, de 70 milhões. Isso se revela um pouco não só na sua eficiência operacional, mas também na sua recuperação de crédito no passado. Isso tudo faz com que o banco tenha tido essa performance. É digno de nota também que o banco, quando eu comparo uma taxa, como vocês sabem, a taxa de inadimplência é uma taxa importante para qualquer instituição financeira. O banco, a inadimplência média foi de 2,4%, a melhor quando comparada a 2014. O banco teve também um aumento do seu patrimônio líquido em 22% em relação ao crescimento de 2021. Então, esse é um pouco o saldo da carteira, eu já mencionei anteriormente, ele equivale a 670 milhões atualmente. Pode passar, por favor. Acho que aqui é um ponto importante, o banco ele vem diversificando os seus financiamentos, seu empréstimo, e isso, como vocês sabem, diversificação dos seus empréstimos é uma coisa importante, você reduz o risco da carteira, e aqui o Band faz esse trabalho. Ainda ela é um pouco concentrada devido a uma estratégia de longa data de apoiar o setor agrícola, que continuamos apoiando, mas aqui há uma diversificação maior da carteira e ela é sempre muito importante, muito bem-vinda. Por fim, já ainda encerrando aqui um pouco a atividade, é chamar a atenção para os senhores deputados, vocês que nos ajudam muito nesse compromisso de acompanhar, de avaliar a performance do banco. Não por acaso estamos aqui hoje. É sempre bom chamar a atenção que a atividade bancária no mundo como um todo, no Brasil em geral, é uma atividade muito regulada. E aqui, só para ter uma noção de que como o banco tem o seu compliance, tem suas atividades bastante presente, introjetada na corporação. O Banco Central avaliou, fez uma auditoria em 2022, avaliou que o banco em 2022 está melhor do que ele se encontrava em 2019, mostra uma evolução da organização do banco, da sua performance. O banco faz a sua auditoria independente, que fez um parecer sem ressalvas. Pode passar, por favor. E aqui, só para trazer aos senhores, assim, a letrinha está muito miúda para mim aqui, mas acho que é importante colocar que o banco ele tem um trabalho que é sistemático de responder ao Banco Central. Nós respondemos a 168 documentos do Banco Central. Somente nos últimos 12 meses respondemos a 615 questionamentos do Banco Central. Então, é uma atividade que ela é monitorada, ela é regulada, e isso é importante, né, porque você também está sempre aprimorando os seus controles de risco, principalmente, os seus controles operacionais. A gente também pode passar... já passou. A gente tem a regulação com relação ao TCE, a gente responde também à Receita Federal com 85 documentos e também à Receita Estadual. Por fim, assim, além disso, para terminar aqui e abrir para perguntas, o BANDES também tem a sua auditoria independente, que gera também documentos específicos e também faz daqueles fundos que o BANDES é um prestador de serviço, um gestor, a gente também tem diversos documentos que são apresentados. Então, acho que essa sessão final era um pouco para mostrar aos senhores como é que o banco é altamente regulado, a gente responde, isso demanda muito da equipe técnica para respostas, mas elas são sempre adequadas, sempre tentando fazer com que o banco mostre a sua performance operacional com relação à sua atividade econômica. Bom, acho que era isso, deputado, presidente Hoffmann, era um pouco esse panorama geral em 20 minutos da atuação do banco em 2022. Obrigado, presidente Marcelo Santivi. E
Nesse momento também contamos com a presença virtual do deputado engenheiro José Esmeraldo. Eu registro e agradeço a presença do deputado José Esmeraldo. E nesse momento também passo a palavra, o deputado Chambinho também chegou presencialmente. Obrigado, deputado Chambinho. E nesse momento eu vou passar a palavra aos deputados para que possam tecer seus comentários ou fazer seus questionamentos, começando aqui com o vice-presidente da comissão, deputado João Coser. Senhor presidente, senhores deputados, doutor Marcelo, primeiro, assim, cumprimentá-lo pela presença, mas principalmente pelo trabalho. Eu conheço um pouco o seu currículo, sua experiência de trabalho, ela é muito significativa, então acho que ganha o Espírito Santo. Espero que você consiga constituir aqui um modelo de trabalho propositivo para atender o papel do banco. O papel está bastante claro, eu vou fazer só 2 perguntas. Primeiro, assim, de minha parte, tem toda a torcida, todo o apoio, toda a solidariedade. Eu conheço o Bandes, que é um orgulho para o Espírito Santo, e eu conheço o Bandes, que é uma vergonha para o Espírito Santo. Então, depende do governante, depende de quem dirige, depende da equipe. Os servidores raramente são culpados. Normalmente, quem dirige é quem dá o tom. Então, assim, estão sempre prestadores de serviço. Nós temos, inclusive, o banco do período dos hotéis fake news, né, que é o dinheiro saía, o hotel não saía. Então, nós temos muita tristeza daquele tempo. Então, o que eu espero e desejo que a gente possa realmente constituir uma equipe motivada. Desafios nós temos, nossa esperança é que o Brasil voltará a empreender, desenvolver, gerar negócios, desses negócios geram oportunidade, trabalho, renda. Então, a primeira questão é a torcida, de minha parte, não pelo governador Casagrande, pela equipe do banco e por todos os senhores. A segunda é uma pergunta sobre os investimentos. Você colocou aqui, rural deu 43, indústria 20, comércio 7, serviço 25. Não sei se você tem isso, por que essa proporção, né? Quando a gente pensa em financiamento rural, a gente pensa no Sicob, pensa um pouco, né? Eu falo produtores pequenos, né? Como é que é o perfil desse investimento rural? Na segunda questão, onde está o S? O do desenvolvimento econômico, a gente também consegue identificar onde está o social, o lado social do banco, onde ele está, se ele está focado nessa coisa de atender pessoas que precisam em função dos seus pequenos negócios, ou se ele é um banco ainda de grandes empreendimentos. Que você pudesse desenvolver um pouquinho mais falando com leigo. Estou fazendo pergunta de leigo, porque eu preciso de conhecer lá na base. Eu vou lá no município de Coporanga, Mantenópolis, o pessoal me faz uma pergunta. Onde eu consigo recurso para fazer alguma coisa? Quando é que eu vou falar que pode ir ao Bandes? Que tipo de negócio o Bandes topa desenvolver? O que ele tem condições de contribuir? Porque os nossos amigos e colaboradores, eles são empreendedores, eles querem empreender. Quando você tem recurso e acesso ao recurso, né, talvez o modelo mais rico disso foi no início do governo do presidente Lula, o recurso rural, praticamente juros zero, né? Recurso para o pequeno e médio empresário rural. Foi muito bom naquele tempo. Você aportava recursos, fazia o financiamento, plantava, preparava a lavoura e ficava com carência de 3 anos, ia começar a pagar no 3º, 4º ano. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo produziu, todo mundo melhorou. Então aí a minha pergunta objetiva, onde está o banco? Onde está o S do banco? Se você pudesse em algum momento falar um pouco. E demais agradecer e torcer, tá? E cumprimentar todos os dirigentes e os trabalhadores também. Liga o microfone do doutor Marcelo, por favor. Bom, deputada, antes de tudo, obrigado pela torcida, né? A torcida é sempre importante e acho que a equipe do banco de servidores altamente qualificados está imbuída de performar ainda mais do que vem performando no passado recente. Acho que são várias perguntas importantes. Eu vou começar talvez pela última. O S do banco é um pouco naquele quando a gente mostrou que a carteira de crédito ela está voltada e atendendo a 37% do empresariado feminino. Claramente é uma missão importante, é uma diretriz que o banco atua, diretriz social.
Além disso, quando o banco, não só na pandemia, quando ele voltou para micro e pequenas empresas, capital de giro, ele fez uma atuação forte que era social, no sentido de manter os empregos daquelas empresas que estavam passando pela crise sanitária e econômica. Então, acho que o banco ele faz isso muito bem, fez isso muito bem, mas, agora sim, respondendo a primeira pergunta, o banco claramente é um banco voltado hoje em dia para o investimento em capital fixo, em qualquer atividade econômica, mas ele está sempre voltando, pensando sim no investimento, porque é ele que gera valor para a economia crescer. Mas aqui a gente não faz distinção de atividades econômicas. Com relação ao setor agrícola, o percentual ali é alto, aquilo ali se deve ao passado, ao histórico da carteira do banco, que ela sempre foi, principalmente até 2018, voltada para o setor agrícola, mas recentemente, como eu mencionei aqui, vem diversificando as suas atividades, seus setores econômicos, porque isso é importante para o banco também, ter uma diversificação da carteira. Acho que é um pouco isso que é as minhas considerações. Pela ordem de inscrição aqui, deputado Calegari, depois deputado Mazinho dos Anjos. Mais algum deputado quer se inscrever? Deputado Alexandre Chambim também, deputado Coronel Huerta quer se inscrever também? Bom. Não. Deputado Calegari com a palavra. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Agradecer a presença do presidente do Bandes, que está aqui conosco. E eu tenho algumas perguntas, assim, alguns questionamentos a fazer a Vossa Senhoria. Vamos começar aqui, se eu puder me ajudar. Dentro dessa linha que até o deputado João Cosa colocou, em termos de social e tal, mas eu vou tentar diminuir o escopo aqui. Eu vi aqui nos demonstrativos, nós temos, vamos até relembrar uma reportagem que eu vi hoje. Segundo o Sebrae, 93,5% dos empregos gerados no Brasil são das pequenas e médias empresas, os pequenos negócios. Vamos falar o linguajar comum, os pequenos negócios. Nesse sentido, eu vi aqui no demonstrativo que 47% dos recursos do banco vão para as pequenas empresas. Eu vou ser muito franco, eu tenho uma crítica antiga à existência dos bancos de fomento. É uma questão filosófica. Eu acho que essa questão do Estado fomentar, induzir o desenvolvimento, ela é sempre perigosa, porque você pode trazer favorecimento a A em detrimento de B ou C. Nós vimos isso acontecer no Brasil com a versão maior do Bandes, que é o BNDES, em mãos erradas. Por isso que eu acho que o grande remédio são as pequenas empresas. Quando você pulveriza de verdade para quem precisa, realmente melhora. Na minha opinião, inclusive, só deveria ter acesso de fomento, a crédito de fomento, às pequenas e médias empresas. Mas isso é a minha opinião, não é o que está na lei. Porém, a lei tem o objetivo de dar prioritariamente a esse. Mas nós temos 47% apenas do dinheiro emprestado do Bandes que vai para essas pequenas e médias empresas, apesar de elas serem responsáveis por mais de 90% dos empregos. Então, minha primeira pergunta: o que o Bandes está fazendo para melhorar isso? Para ampliar e muito esse déficit em relação à necessidade da população empreendedora pequena, de pequena escala capixaba. Ainda indo nessa vertente, eu vi ali quando saiu a relação de investimentos que cerca de 8 milhões, me corrija se eu estiver errado, 8 milhões e 700 mil são para o turismo, aproximadamente. Confesso que diante do volume total de negócios que o Bandes apresentou aqui hoje, que é robusto, considero muito pouco, tendo em vista o imenso potencial do Espírito Santo. O Espírito Santo tem serra, tem praia, é próximo dos principais centros consumidores de turismo do Brasil. Nós estamos do lado de Minas Gerais, que não tem litoral, estamos próximos à Bahia, próximos a Minas Gerais, tem de tudo aqui. Então,
8,7 milhões, o que a gente também pode fazer? O que está acontecendo aí? Está tendo alguma dificuldade do empreendedor hoteleiro de ter acesso a esse crédito? Do empreendedor do turismo em geral? Está faltando algum tipo de assessoria a essas pessoas? Está faltando talvez uma política aí? Eu sei que talvez não é a Ubandes, mas aí já são outros órgãos do governo do estado. A Secretaria Estadual de Turismo está trabalhando de forma mais focada, tendo em vista que o turismo traz crescimento limpo. Crescimento limpo. E um terceiro questionamento que eu ainda faço é a respeito também que eu vi ali do fomento que o banco está fazendo para municípios, para a modernização da gestão. Ótima iniciativa, excelente. Os municípios precisam demais disso. Inclusive, eu sempre bato nessa tecla, a ponta do chicote é o município. E é o que tem menos preparo técnico na maioria das vezes. Mas eu queria saber qual é a política do banco para aferir e acompanhar o resultado disso. O que o banco está fazendo para saber se esses recursos emprestados às prefeituras está retornando em termos de qualidade técnica do município na sua gestão? Essas são as 3 perguntas que eu faço. Muito obrigado. Deputado, doutor Marcelo, deixa eu, com a sua concordância, até porque a gente está com um tempo relativamente exíguo, queria, se você concordar, que o deputado Mazinho dos Anjos pudesse fazer as considerações dele também e depois o senhor responde em bloco, pode ser? Porque pode ter alguma pergunta que coincida. Então, Ok. vou passar a palavra para o deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, presidente. Parabenizar o Marcelo Santivi pela apresentação. Marcelo, eu tinha algumas perguntas aqui, eu vou tentar fazer em bloco, aí depois fica mais fácil ir respondendo. Primeiro, eu acho que a importância de a gente estar ao vivo na TV Assembleia é o Bandes dizer como é que faz o acesso do cidadão, do empreendedor ao banco. Eu sou um pequeno empreendedor, eu quero buscar uma linha de crédito ao banco, como que eu faço? Tem um site, tem que ser direto ao banco, um número de telefone, então essa seria a primeira pergunta que eu acho importante deixar registrado para a gente ter, o cidadão poder ter noção de como acessar o banco e suas linhas de crédito. Uma segunda pergunta, em relação ao Fundo Soberano, a gente foi criado em 2019, o fundo ele começou a operar em 2020, veio a pandemia, talvez isso prejudicou aí, o desenvolvimento do projeto, e até hoje, pelo que me parece, a gente tem apenas 3 empresas que foram investidas com aporte desse Fundo Soberano. Qual a estratégia do banco para fomentar mais isso? Para o fundo, realmente, eu acho que, não sei se a palavra é deslanchar, mas para a gente possa dar acesso ao maior número de empresas a esse fundo soberano. Então, essa seria mais uma pergunta. E o escopo do fundo, parece que é investimento mais em startups. Se for isso mesmo, puder falar um pouquinho sobre qual é o escopo do fundo. E eu tinha outras perguntas, mas eu vou tentar resumir. Eu sou da linha do deputado Calegari de que o Banco de Desenvolvimento, principalmente estadual, ele tem que ir mais na linha de acesso de linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, jovens empreendedores, que a pessoa ela forma, ela quer abrir um negócio, ela quer começar a sua vida, mas muitas vezes ela não tem pai rico para dar algum bem em garantia, ela não tem um bem para dar em garantia, ela não tem dinheiro para começar a vida, ela precisa começar. Eu acho que o Banco de Fomento ele tem que, a gente sabe, o Santivi explicou muito bem as amarras, as dificuldades legais para isso, mas tentar buscar alguma forma de você dar acesso àquelas pessoas que precisam e querem empreender. A gente tentar evitar o empreendedorismo por necessidade e incentivar o empreendedorismo por oportunidade. Eu quero ser empreendedor, mas eu preciso de alguém que me empurre. Então, se o banco tem alguma linha para jovens empreendedores, para quem realmente tem uma certa dificuldade de ter alguma coisa para dar em garantia. E por último, em relação a grandes empreendimentos, o Bandes tem financiado investimentos, eu diria, de infraestrutura no Estado, para ferrovias, para portos, para a gente desenvolver o Estado, porque se a gente tem infraestrutura melhor, a gente vai ajudar, principalmente os micro e pequenos, a crescerem. Então são essas as minhas considerações, perguntas. E por fim, eu lembrei aqui,
Nós estamos tendo uma situação hoje no Espírito Santo que a indústria de laticínio, ela tem mais capacidade de produção de derivados de leite do que a produção de leite no estado do Espírito Santo. Nós estamos com uma dificuldade enorme de produzir leite para atender a demanda da indústria de laticínio no estado, seja ela Celita, Porto Alegre, por aí vai. Se o banco está pensando, a gente fez até um objeto de uma indicação nesse sentido, alguma linha de crédito específica para produtores de leite, para que eles possam desenvolver tecnologia e inovação na produção de leite para atender a indústria de laticínio no estado do Espírito Santo. Então são essas minhas considerações e perguntas. Eu agradeço, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, o deputado Chambim. Obrigado, presidente, deputado Thiago Hoffmann. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentando os demais deputados aqui na mesa. Cumprimentar nosso presidente do Bandes, Marcelo, parabenizar pelo trabalho. A gente conhece o seu currículo, sabe do seu trabalho Brasil afora, sabe que o Bandes está em boas mãos, e quero te dizer que o nosso mandato na Assembleia também está à disposição para a gente debater um Bandes mais eficiente para a população capixaba e principalmente para o setor produtivo. Calegari falou aqui das micro e pequena empresa, meu amigo também Mazinho dos Anjos comentou. Eu lidero aqui na casa a frente parlamentar do micro e pequeno empreendedor, do empreendedorismo capixaba. Hoje a gente deve ler a urgência do projeto Garantia ES aqui na casa, que é um programa da ADERES novo, que lá atrás, durante a pandemia, a gente criou o fundo de aval, onde criamos o programa Juro Zero, até um projeto de lei meu, de autoria minha, que o governo emplacou, e o Bandes participava no gerenciamento desse Juro Zero para os empreendedores capixabas. Mas a gente vê pouca ação do Bandes aos micro e pequenos empreendedores capixabas. Agora a ADERES, com esse fundo de aval, ela volta o microcrédito mais forte ainda para atender aos nossos micro e pequenos empreendedores, que eu acho que é o foco, é a base da pirâmide da economia capixaba. Nós vimos aí o CAGED divulgando que o micro e pequeno empreendedor que gerou mais emprego em fevereiro no estado do Espírito Santo, e é o micro e pequeno empreendedor que mais gera emprego também no estado do Espírito Santo e no Brasil. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta pertinente ao senhor referente à LDO. Nós recebemos a LDO nessa casa, e comparando a LDO que chegou nessa casa nesse momento com as LDOs de 2020 para cá, o Bandes tem tirado ali, diminuindo as suas atribuições de apoio financeiro a alguns segmentos. Aí eu queria entender por qual motivo está acontecendo isso, porque inclusive nós vamos praticar uma emenda na LDO para retomada dessas outras atividades aí. Eu queria entender por qual motivo que o Bandes tem trabalhado a retirada dessas atividades aí dentro da LDO, dentro do orçamento do Estado. Tá bom? Obrigado. E conto com o nosso mandato aqui na Assembleia, estou à disposição, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, deputados, eu vou tentar aqui resumir e tentar responder a todas as perguntas pertinentes que foram feitas a mim, em nome da instituição, ao Bandes. Acho assim, com relação a MPEs, acho que, em primeiro lugar, de fato, sabemos que micro e pequenas empresas é a base da economia. O banco, acho que, na minha avaliação, ele já faz uma performance bastante expressiva. 47% de micro e pequenas empresas para um banco, que não é o único do Estado que faz atividade para micro e pequenas empresas, ele é bastante grande. Mas certamente a gente pode estar sempre revendo a estratégia e pensando como é que pode atingir a esse importante setor. Mas eu gostaria de frisar que 47% de uma carteira como um todo, que precisa fazer investimentos também de longo prazo, fazer investimentos de capital fixo, é expressivo, mas a gente vai estar também pensando e verificando com relação à estratégia. Com relação ao turismo, eu entendo aqui que o montante certamente não é do potencial que o Estado precisa, mas aqui eu reporto um pouco, eu creio que a pandemia, no momento da pandemia, que nós estamos dando prestação de contas de 2022, e aí na pandemia pode ter feito essa performance aqui, não ter atuado tão bem, porque assim, o banco naquele momento ele atuou, acho que corretamente,
priorizando as empresas que estavam em situação delicada, em situação financeira e econômica delicada. Então, o banco priorizou claramente capital de giro naquele momento. Mas, certamente, aqui há um potencial enorme para avançar na área de turismo. Concordo plenamente com o deputado, apontamento perfeito. Acho que com relação aos acompanhamentos, na própria estrutura do banco, o banco, na sua concessão de crédito, ele não só faz a prospecção de negócios importantes, como principalmente da sua análise, mas ele tem uma área específica de acompanhamento de projetos. Então, qualquer projeto que o banco venha a financiar, a aportar, existe uma gerência específica que a gente acompanha para verificar se os recursos estão sendo bem utilizados, se a gente pode dar um apoio a mais com relação a essa necessidade. Então, isso aqui não é diferente quando é referente aos municípios. Então, existe uma gerência específica com relação a isso. Gerência de acompanhamento de crédito. Ela faz isso. Tá? Então, qualquer processo de crédito dentro do banco, a gente passa por esses três, digamos assim, essas três etapas. A parte comercial, a prospecção, a questão da análise e o acompanhamento de crédito. Todas elas. Com relação ao deputado Mazinho, a gente vai fazer só, acho que um dos canais do banco é o site do banco, bandes.com.br. Aqui a gente tem um saque, que é 0800 283 4202. E, além disso, a gente tem um e-mail importante, que é faleconosco@bandes.com.br. Tudo isso independente, se as pessoas também quiserem acessar o escritório do Bandes, né, o prédio do Bandes, presencialmente, temos gerentes de negócio à disposição para receber todos aqueles que têm interesse em conhecer o Bandes. Então, o Bandes é sempre um banco aberto à sociedade, a explicar para a sociedade como é que ele funciona e em que ele pode vir apoiar. Então, acho que ele faz isso com excelência também. Com relação ao Fundo Soberano, existe um comitê gestor do Estado, né, que gere o Fundo Soberano, e num primeiro momento o comitê gestor optou por fazer uma alocação de recursos voltada para empresas de startups, empresas voltadas para a inovação. Essa alocação vai até 250 milhões e até o presente momento, performando quase um pouco menos de um ano desse fundo, que é chamado Fundo SISUM, já apoiamos 14 empresas. Então, são 14 empresas e é assim mesmo. Para você criar um ecossistema de inovação, ele demora, você precisa levar tempo. Então, até porque, como é um recurso da população, o Estado do Espírito Santo tem muito critério nesse apoio, porque ele precisa gerar retorno para a sociedade. Então, acho que isso faz bem. E são 14 empresas já, e acho que num período de até 5 anos, certamente teremos um ecossistema de inovação pujante aqui no Estado. Com relação à infraestrutura, foi perguntado, né, deputado Mazinho, acho que não, o Bandes aí foge um pouco do nosso tamanho para fazer um apoio financeiro para ferrovias e portos de uma outra magnitude, mas que o Bandes tem feito e se especializado um pouco nessa estruturação de projetos de concessões e PPPs, cada vez mais se especializar e poder participar dessa construção. Assim que o Estado entender que a gente possa participar e é interessante fazer uma concessão de alguma rodovia, de algum setor de infraestrutura, certamente o Bandes está se preparando para apoiar nessa linha. Mas hoje em dia, no atual momento, no atual estágio, a gente não faz nenhum apoio de infraestrutura de grande porte. E com relação à indústria do leite, sim, a gente está de fato pensando, sabemos do problema. O secretário de Agricultura trouxe a questão para o Bandes. Então, a gente está estruturando um programa em conjunto com a SEAG para que a gente possa vir apoiar esse setor numa brevidade possível. Eu acho que vai ser um programa muito interessante, porque o Bandes volta e recupera a sua capacidade de criar programas de apoio específicos quando a cadeia produtiva está com algum problema bem endereçado, como é o caso da falta de insumos para a indústria de laticínios. Então, a gente está preparando para isso também. Deputado Chambinho, desculpa, os jovens empreendedores, acho que na verdade falta, a gente tem, não tem nenhuma linha específica, mas a gente aposta muito que nesse programa de startups, né, voltado para os jovens, é onde na verdade surge esse empreendedorismo
de jovens, a gente possa ainda alavancar ainda mais esse programa. Então, acho que a participação do Bandes aqui é de apoio nesse fundo, que é um fundo destacado, o Fundo de Investimento e Participações do Fundo Soberano, para o apoio aos jovens. Então, acho que é isso que a gente tem feito. E com relação ao deputado Alexandre Brinho, não só agradecer aqui a disponibilidade pela casa, eu estou sempre à disposição de estar na casa aqui comentando e falando quais são as atividades do banco, as suas estratégias. E com relação ao LDO, acho que o banco ele tem procurado, assim, o Banco de Desenvolvimento, às vezes pode pensar que cabe tudo, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, dado o nosso tamanho, dada a nossa eficiência operacional atual. Mas a gente tem buscado, na verdade, diversificar nossas atividades. Na verdade, a gente tem procurado fazer apoio financeiro, fazer estruturação de projetos, inclusive no apoio às prefeituras e municípios que assim o requerem. Então, na verdade, apesar de parecer que na LDO a gente enxugou, no fundo a gente ampliou um pouco as nossas atividades com relação a esse apoio. Esse é o meu entendimento, mas a gente sempre pode rever e está à disposição da casa para atender as demandas. Bom, acho que era isso. Eu não sei se perdi todas as perguntas, mas era isso. Deputado João Cosa, queria tecer mais um comentário, né? A minha pergunta ela é simples. O fundo garantidor, eu realmente não tenho essa informação. Ele é um fundo para financiamento ou ele é um fundo só garantidor de vários financiamentos? Fundo soberano. Fundo soberano. Não, o Fundo Soberano ele tem uma parte específica que é, a meu ver, corretamente o governo reservou para que a população como um todo, lá na frente, tenha recursos para que não seja esse recurso que a gente chama de intergeracional, que você possa ter uma poupança, mas uma parte específica também é para desenvolvimento. Neste primeiro momento, que o governo, no ano passado, decidiu destacar esse fundo só para startups. Mas a gente está em discussão, o governo já anunciou que iam fazer um fundo voltado para emissão de debêntures, voltado para a ação ESG, né, desenvolvimento, que é pensar em induzir a investimentos no setor social, ambiental e de governança. Obrigado. Nada. Doutor Marcelo, eu também quero tecer, na verdade, falar duas questões aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, agradecer ao senhor pela disponibilidade em vir aqui prestar contas dessa comissão, agradecer a todos os deputados que participaram aqui conosco, registrar também que eu vi aqui o deputado Bruno Rezende, ele não é membro da comissão, mas ele estava aqui já, então agradecer a presença do deputado Bruno Rezende também, já aqui chegando. E eu tenho recebido, acho que quando a gente se torna parlamentar, eu até ontem era governo, eu sei o que os parlamentares passam quando chegam aqui muitas denúncias e questionamentos sobre determinadas ações do governo. E, obviamente, o meu papel aqui, como presidente da Comissão de Finanças, é exercer o papel de fiscalização dessa comissão e também, como vice-líder do governo e aliado de primeira hora do governador Casagrande, trabalhar sempre pela proteção do governo. E eu tenho recebido alguns questionamentos e algumas denúncias em relação ao edital do Fundo Soberano, que eu, enquanto secretário, tive a honra de participar da criação do novo fundo de debêntures. E eu queria deliberar aqui na comissão que esta comissão, considerando o disposto no artigo 56, vou ler o ofício aqui que eu vou encaminhar para o senhor. Considerando o disposto no artigo 56, inciso 12º da Constituição do Estado do Espírito Santo, que dispõe como atribuição da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta. Considerando que compete à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades das administrações direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, conforme inciso 2º do artigo 43 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Considerando que compete à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, determinar a realização de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas das administrações direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, conforme inciso 4º do artigo 43 do Regimento Interno da ALIS e artigo 71, 5 da Constituição Estadual.
Considerando que o exercício da fiscalização prévia poderá se dar de forma preventiva como forma de respaldar o erário e eventuais irregularidades e ou ilegalidades. Considerando também... Então, encaminha ao presidente do Banco de Desenvolvimento o seguinte, que encaminha esta comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, minuta do edital para a emissão de debêntures, no prazo de até 10 dias úteis. Segundo, que neste período se abstém de publicar eventual edital antes do cumprimento do item 1 do ofício. Em caso de inobservância desse item, poderá essa comissão, no uso de suas atribuições, solicitar auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Na hipótese de já estar instaurada a fase externa do procedimento licitatório, que se abstém de realizar qualquer pagamento ou escolha de empresa beneficiada do programa, sem antes submeter a esta comissão o processo de aprovação da referida seleção. Que o BANDES disponibilize imediatamente em sua página da internet mecanismo de acompanhamento da fase de seleção das melhores propostas, com o objetivo de atender o princípio da publicidade, considerando ser o recurso público e ser obrigatória a observância dos princípios constitucionais. Que o BANDES convide um membro da Assembleia Legislativa para acompanhar todas as fases do procedimento, assegurando transparência e lisura nas escolhas dos beneficiados. O descumprimento desses pleitos poderá ensejar pedido de instauração de tomada de conta especial, apuração por possível ato de improbidade administrativa e representação para investigação criminal de possíveis ilícitos contra a administração pública, ordem financeira e sistema financeiro nacional. Fica ciente o notificado de que a presente notificação vem no sentido de prevenir responsabilidades civis, penais e administrativas, notadamente a fim de que no futuro não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter possivelmente ilegal e antijurídico dos fatos noticiados. Deixar claro para o senhor que em nenhum momento qualquer uma das denúncias faz menção ao nome do senhor, deixando isso muito claro, que não se trata de nada pessoal e nem em relação a gestão que o senhor começa, que obviamente eu desejo que tenha absoluto e total sucesso. Também um outro fato, que estavam circulando pelo banco pedidos de empréstimo sem garantia real, o que, na minha opinião, contraria algumas normas do Banco Central e também é um risco muito grande ao banco. Então, queria oficiar ao senhor, com a aquiescência dos deputados, que o banco encaminhe quinzenalmente para esta comissão todos os contratos de empréstimos firmados pelo banco, lógico, resguardadas as informações que dizem respeito a sigilo bancário e fiscal, desde o início do corrente ano, com as seguintes informações: a empresa contratante, o valor do contrato e a garantia ofertada. E eu queria, obviamente, contar com a aquiescência aqui dos membros da comissão para que nós pudéssemos encaminhar os ofícios ao BANDES e ao presidente, através do seu presidente aqui, doutor Marcelo Santivi. Com a palavra, deputado João Cosa, para discutir. Não, eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas eu queria só propor esse prazo aí de 30 dias, porque fica dentro de mês. Fica mais fácil para a nossa gestão aqui, de 30 em 30 dias. De 30 em 30 dias. Ótimo. Todos concordam? Então, nós vamos mudar o prazo aqui para 30 dias. Deputado Calegari, ok para o senhor? Deputado Alexandre Chambim. O microfone do deputado Alexandre Chambim. Oi. Presidente, ok, concordo, mas eu gostaria de ter conhecimento do teor das denúncias, porque eu não recebi. Enviarei. Mas confio em Vossa Excelência, acredito em Vossa Excelência, mas gostaria de saber, receber essas denúncias que o senhor recebeu, distribuir. Compartilharei as denúncias e as informações também prestadas pelo presidente do banco, pelo Banco do Desenvolvimento do Estado. Então, deputado Mazinho, ok? Deputado Wellington, ok? Então, com a aquiescência dos deputados, fica o presidente do BANDES desde já notificado em relação aos ofícios, e os ofícios serão encaminhados oficialmente para o senhor através dos caminhos dos veículos formais de comunicação da Assembleia com o Banco de Desenvolvimento. Passamos, portanto, à fase das comunicações. Deputado Alexandre Chambim, tem alguma comunicação a fazer na comissão? Deputado Calegari? Deputado Edmar dos Anjos? Não. Deputado Coronel Wellington, alguma comunicação? Deputado João Cosa? Também não. Então, nada mais havendo a tratar,
Pois não, deputado João Costa. Eu vou fazer um pedido aqui ao presidente do banco. Ele respondeu formalmente, mas eu gostaria de ter, assim, ou como equipe de trabalho do gabinete, se outros deputados, um técnico para nos informar com mais detalhes como é que acessa os créditos. Eu entendi o que o senhor falou aqui, mas assim, alguém que explicasse, não, eu tenho uma padaria, estou lá gastando ou então preciso de ampliar, estou gastando 10 mil por mês, 14 de energia, eu consigo um financiamento para botar energia solar, assim, algo mais técnico, algo mais preciso. Ou então estou lá no campo, alguma coisa, então assim, que nós pudéssemos ter acesso a alguém da equipe que pudesse colocar assim, porque o mandato está lá na rua, tem gente andando, está lá em Colatina, Baixo do Guandu, não sei onde, e o sujeito pergunta um assessor e ele não sabe informar. Nem em todos os lugares os deputados estão, então eu preciso treinar a minha equipe para que ela seja extensão do meu mandato e para isso é fundamental o conhecimento. Então, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença dos servidores do banco, cumprimentando o deputado Deninho, deputado Dari Pagung, demais, deputado Capitão Assunção, demais deputados que já se encontram na casa, agradecendo a presença do Banco de Desenvolvimento do Estado, em especial do seu presidente, declaro encerrada esta sessão. Você acaba de acompanhar a audiência pública da Comissão de Finanças para prestação de contas conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias do gestor do Bandes. De acordo com Marcelo Barbosa, o banco teve no período o maior lucro da história de cerca de 70 milhões, a menor inadimplência desde 2014, além de um aumento de 22% no patrimônio líquido. Ao final do encontro, o deputado Thiago Hoffmann, que é presidente do colegiado, requisitou num prazo de 30 dias que o Bandes informe à comissão sobre possíveis investimentos, empréstimos sem garantias e também pediu informações sobre as aplicações do banco no que diz respeito ao Fundo Soberano nos municípios. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia mais perto de você.